Olá, boa tarde. Eu me chamo Camila, sou corredora há 10 anos. Comecei meio que de brincadeira para conseguir viver melhor numa cidade em que eu havia me mudado, né? Moro no interior do Ceará. E fui levando a corrida a sério, fui procurando ajuda técnica, ajuda nutricional. Comecei com provas de 3 km, 5, depois fui para 10, comecei a gostar de fazer um pouco mais, parti para as meias maratonas, depois fui para as maratonas. Fiz uma incursão nas ultramaratonas. Passei pelo triatlon e agora dei uma parada entre maratonas e meia maratonas, que são as provas que eu mais gosto, porque eu sempre digo que eu sou mais afeita a provas de resistência, menos velocidade e mais resistência. E sempre busquei ajuda, né? Fui a muitos nutricionistas, inclusive em outros estados, para tentar melhorar a minha performance, né? Eu nunca tive muito uma preocupação para emagrecer, porque eu nunca sofri de obesidade nem de sobrepeso. Mas na medida em que eu ia vendo que a não ingestão de álcool, a ingestão de alguns alimentos e menos de outros ia interferindo, mudando a minha performance, eu fui me preocupando com isso. E foi aí que eu cheguei no André, tive a sorte de conhecê-lo, indicada pelo Instagram de um outro colega. E nesse contato eu fui vendo que, diferentemente de todas as outras propostas, não havia uma dieta a ser seguida. Havia um modo de viver que você encaixaria alguns hábitos dentro da sua rotina. Então eu disse para o André uma vez, ele me mandou uma mensagem, já depois de ter contactá-lo e a gente está conversando bastante, eu disse para ele que eu comia de 8 a 10 bananas por dia. Ele começou a rir muito, né? E em nenhum momento ele disse, pare de comer bananas, você não deve fazer uma ingestão muito exagerada de carboidratos. Não, ele disse, olha, os estudos provam, né? Ele vai sempre para esse campo científico. Os estudos provam que se você fizer uma diminuição do carboidrato, o aumento da proteína, você cuidar para que esse carboidrato seja um carboidrato de qualidade, que te ajude a dar essa composição corporal e esse equilíbrio e que te permita correr melhor, isso vai ser melhor para você. E eu fui testando, a primeira coisa que eu fiz foi parar de forçar o meu organismo a ter que treinar alimentada, porque eu sempre tive muitos problemas com cada nutricionista que eu ia, e hoje dando uma olhada, eu acho que eu ia mais por isso, para tentar encontrar um nutricionista que dissesse, corra em jejum, porque toda tentativa de comer antes do treino me fazia muito mal. Estômago cheio, pesado, mal-estar, mais lenta, retorno gástrico, uma sensação de estufamento, mesmo que eu comesse meia banana. Já tive nutricionistas que me indicaram acordar 2 horas antes, fazer um preparo com batata doce, enfim. Tentei de tudo. E com o André eu senti uma certa segurança, uma certa consistência de dizer assim, você não precisa treinar, porque você já tem um aporte calórico no seu corpo que te garante que você corra por horas e horas e horas e horas e você consiga um bom desempenho sem perder necessariamente massa magra. Tudo vai depender do que você vai fazer depois do treino na sua janela alimentar. E assim eu fui testando, fui experimentando, tirei o carboidrato até um determinado momento. Eu já não usava ele antes do treino, nada, e fui tirando o carboidrato durante um certo momento de insegurança, porque a gente tem a sensação, por uma construção histórica, de que a gente precisa daquele carboidrato, e eu fui percebendo que era muito mais mito do que de fato comprovado de que eu precisaria desse carboidrato, tanto que eu fui testando no meu corpo. Eu fiz treinos de 30 quilômetros sem nenhuma ingestão alimentar. Fiz a minha primeira meia maratona. Eu fiz em 2 horas e 28 minutos. Agora, depois do suporte, do diálogo, eu nem gosto de dizer assessoria, mas assim, do meu contato, né, da minha proximidade, das minhas discussões com o André, eu consegui, eu que não sou uma velocista, né, nunca tentei fazer marcas de velocidade, gostei, curti fazer uma meia maratona em 1 hora e 47 minutos, sem ingerir nada, só água. Depois, sim, uma reposição importante de líquidos, proteínas de qualidade, algum carboidrato, sim, né? Um pouco de batata ou
um pouco de macaxeira ou um pouco de banana da terra, banana coruda, como a gente chama aqui no Ceará, e um pouco de legumes, mas nada que seja exagerado, né, dentro daquela lógica que antes eu compartilhava, como compartilham a maioria dos corredores, de que você tem que se estufar de carboidrato. Hoje eu entendo que isso não é necessário. Eu tinha um problema, eu nem contei isso pro André, mas eu tinha um problema que eu ficava muito inchaço nos olhos. E eu tenho 40 anos, então eu sofria de uma TPM muito forte, que me deixava muito inchada, mesmo treinando na academia, mesmo tomando muito líquido, mesmo não comendo tantas comidas industrializadas. Mas vendo hoje, com a quantidade de carbo que eu como, eu tinha um excesso de carboidrato na minha alimentação que me fazia ter muita retenção, que eu ficava muito inchada. Então eu não tenho mais esse inchaço. Minha tensão pré-menstrual diminuiu bastante, aquele peso na perna, aquela sensação de cólica, muita dor de cabeça. Eu confesso que depois que eu adotei esse estilo, esse modo de lidar com a comida, eu melhorei muito, né, clinicamente falando. E tem um detalhe importante que é assim, além de ter muito cuidado com a minha alimentação, eu tenho algumas intolerâncias que clinicamente não aparecem nos exames, mas que eu sofro muito, que é com oleaginosas e soja e em especial amendoim. Esses alimentos que seriam fontes proteicas e de gordura, não me fazem nada bem. Então, nada disso faz parte da minha dieta, do meu ciclo alimentar. Estou dando um feedback, né, especialmente para o André, para dizer que eu tenho adotado esse modelo, eu tenho sentido muito menos tontura, eu consigo hoje saber o que é fome e o que é vontade de comer. Sou um ser humano, né, constituída num mundo simbólico de linguagem. É óbvio que às vezes, por uma perspectiva social, eu me deixo sem nenhuma dificuldade ceder ao desejo de um compartilhamento coletivo, né? De tomar um vinho, de compartilhar um pedaço de pizza, mas hoje eu não como mais a massa da pizza, por exemplo. Eu consigo ir para um aniversário, porque tem muito isso, quando você está se dedicando muito e vivendo muito à parte de outras pessoas, o teu modo alimentar, você tende a se dessocializar e a ficar muito fechado no seu mundo, né? E uma coisa que você tem que descobrir, eu acho que o André também me ajudou um pouco nisso, é assim, eu posso ir para qualquer lugar, sem necessariamente levar minhas quentinhas, e posso curtir. Quando eu estou num lugar onde é um aniversário, por exemplo, e tem torta de frango, eu como o frango que tem dentro da torta de frango. Água tem em todo lugar. Você vai para um churrasco, você come carne, né? Você vai para um aniversário, você come o recheio do que tem dentro das coisas, que normalmente é uma proteína. Então eu vou driblando isso, né? Vou comendo o recheio de carne e de queijo da pizza e vou vivendo. Vou mantendo o meu foco e vendo o quanto isso me ajuda a continuar no meu objetivo, que é ter cada vez mais alegria para correr, vitalidade e energia. Então é isso. Um abraço a todos e André, tamo junto. Valeu!